Metrópole Entrevista. Zacarias, semana turbulenta, hein? Semana turbulenta. E João Leão resolveu abrir a caixa de ferramenta e soltar tudo que tinha guardado dentro dele. Teve traição nessa jogada toda aí, Zacarias, de Wagner com João Leão. Ele disse que tomou vinho com João Leão na sexta. Na segunda, Wagner deu uma entrevista dizendo que ele estava fora. Como é que é? Sem áudio. Sem áudio. Sem áudio. Sem áudio, Zacarias. Sem áudio. Tá sem áudio ele. Aí. Deu áudio aqui, tá bom. Pronto, Agora, vá. Pronto. Bom dia, equipe e ouvintes da Metrópole. Semanas e dias muito animados, Zé Eduardo. A gente vinha acompanhando atentamente o desenrolar dessa novela, que nós dissemos na semana passada, uma novela mexicana, que desencadeou momentos dramáticos a partir da entrevista que Jacques Wagner deu a Mário Kertz, né, há 2 segundas-feiras atrás, e causou essa situação em que o PP de João Leão, vice-governador da Bahia, uma figura que tem um acordo de 14 anos com o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, localmente, em que pese o fato de que nacionalmente o PP integra a base de Bolsonaro, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, é uma figura que faz o papel de fiador do bolsonarismo em muitas partes. Ontem mesmo o Ciro Nogueira disse que mesmo que Bolsonaro perca no Nordeste, vai perder com a diferença menor do que foi a diferença com que ele perdeu para Haddad em 2018, ou seja, Ciro Nogueira está apostando que a entrada do Centrão no governo de Bolsonaro vai reduzir os danos da atitude do bolsonarismo no plano nacional, de negar vacina, esse caos todo que nós estamos metidos aí, inclusive caos econômico, com pessoas, 14 milhões de desempregados, as pessoas abaixo da linha da miséria, enfim. E o PP faz, no plano nacional, compõe a base de Bolsonaro, e na Bahia manteve esse acordo com o PT, o Partido dos Trabalhadores, de Rui Costa, por 14 anos, né, mesmo com o PT passando por maus bocados. E aí o Jacques Wagner deu aquela entrevista e não citou o Progressistas, né, de João Leão, e o João Leão se sente traído, com toda a razão. Foi uma inabilidade extrema de Jacques Wagner, obviamente que uma habilidade profunda de Mário Kertz, que fez a pergunta certa, e inabilidade do político Jacques Wagner, que respondeu no momento errado, porque ele devia certamente, depois do vinho que ele tomou na sexta-feira, e talvez ele não se lembrasse do que acordou com João Leão, esperar um pouquinho mais para poder anunciar. Isso causou uma grande crise, e aí estamos vendo um resultado, o desdobramento dessa crise, né? O PP desembarca do governo de Rui Costa, leva seus 8 deputados estaduais para a oposição. Isso já foi anunciado ao presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes, ontem. Isso pode causar dissabores na atuação do partido que governa a Bahia na Assembleia Legislativa, já que agora a oposição está mais robusta, né? Pode barrar projetos que sejam importantes para o PT. E vamos lembrar, Zé Eduardo, que junto com o PSD de Otto Alencar, que acabou de falar, Mário Kertz, o PP é o partido que tem mais prefeituras na Bahia. Nós não sabemos como os mais de 100 prefeitos do Progressistas vão agir diante dessa atitude de João Leão, que passa agora a compor na chapa de Assemineto, né? A chapa é anunciada hoje, o João Leão vai ser candidato ao Senado, não sabemos ainda quem vai ser o vice, né? Tem problemas também na acomodação dos outros partidos aí na composição de Assemineto, mas não sabemos como os mais de 100 prefeitos do Progressistas vão atuar, né? Se vão, de fato, acompanhar todos eles o João Leão, ou se vai haver algumas defecções e permanecer nos braços do PT. Vamos acompanhar isso, como vai se desdobrar. João Leão disse que nacionalmente ele apoia Lula. Vamos lembrar também que a Assemineto não tem palanque nacional aqui na Bahia, porque a Assemineto, que é de um partido que foi da base de Bolsonaro, quis se deslocar um pouco dessa alopração de Bolsonaro para poder manter as chances de vencer aqui na Bahia, um estado muito hostil a Bolsonaro. E o Assemineto continua sem palanque, em tese, larga como favorito, tem agora chances ainda mais robustas de vencer a eleição, porque Jacques Wagner era o candidato mais bem colocado na pesquisa, no campo da situação, né, no campo do PT, e agora o Jerônimo Rodrigues, né, encabeçando a chapa, tem que tirar essa diferença, mostrar a que veio e fazer aquilo que Jacques Wagner prometeu
que qualquer candidato do PT faria, que é largar com 30% e ganhar a eleição, segundo Jacques Wagner, até talvez no primeiro turno. Até o desafio, as emoções vão ser fortes até outubro, mas são 7 meses daqui a eleição, muita coisa ainda vai acontecer. Pois é, e aqui tem até uma análise, eu queria que você visse comigo essa análise aqui que eu recebi de um cientista político. Ele diz o seguinte, o cientista político também ressalta que a pouca influência do pleito nacional nas eleições estaduais seria um fato inédito em se tratando na Bahia. Nem a CM, o avô, logrou essa estadualização radical. Sempre o fator nacional contou muito e penso que dessa vez não será diferente. A força de Lula é uma das apostas do candidato petista Jerônimo Rodrigues para ter seu nome alavancado na disputa. Dizem que já sai com 30 com Lula, é verdade? Esse Jacques Wagner, que é da chapa, né, que é o senador do PT, que tem muita responsabilidade na manutenção da governança petista, diz que sai com 30, mas ele diz o que ele quer. Não quer dizer que seja assim, obviamente. Vamos ver a pesquisa, como é que vai ser. Jerônimo Rodrigues não é conhecido. Como Rui Costa não era conhecido, mas Rui Costa concorreu a cargos eletivos. Essa é a primeira vez que Jerônimo Rodrigues concorre a um cargo eletivo. Tem dificuldades com os setores do funcionalismo, inclusive com o funcionalismo da educação, professores das universidades estaduais, professores da educação básica. Tem aí o problema do Fundeb, né, que foi liberado e o governador Rui Costa tem muita dificuldade em contratar, né, em negociar, em repassar esses recursos para os professores, e Jerônimo Rodrigues é o secretário da Educação, e Jerônimo Rodrigues tem que, além de restabelecer a boa relação que o PT e os partidos que compõem a base do PT sempre tiveram com o funcionalismo, né, com os servidores públicos, tem também que mostrar a obra, a mudança na Bahia que o PT diz representar desde que a CM, desde que o carlismo deixou de ocupar a Bahia, né? O desafio do PT, Zé, é tentar demonstrar que o retorno de ACM Neto é um retorno ao passado, um retorno ao carlismo, né? Porque o ACM Neto não guarda só o nome do avô, ele guarda muito da tradição política que é do seu avô. E, claro, quando isso interessa a ACM Neto, ele traz e trabalha com isso. Quando isso não interessa, ele põe de lado. Né? Do mesmo modo, não é o caso do cientista político, né? Mas o Otto Alencar, por exemplo, disse que a eleição vai ser muito nacionalizada. Eu acho que, diferente desse cientista político, não sei qual é que você está citando, eu acho que as eleições na Bahia não são tão nacionalizadas quanto as eleições em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não quer dizer que não possam vir a ser, depende de muitos fatores. Né? E, claro, o PT, que larga na frente nacionalmente com Lula, vai querer nacionalizar, vai querer colar Jerônimo Rodrigues, né? E essa ideia de 30% tem esse sentido, né? Colando Jerônimo Rodrigues em Lula, Jerônimo Rodrigues passa a ser o candidato de Lula na Bahia. Não quer dizer que as pessoas vão aceitar imediatamente, né? E não quer dizer que essa eleição vai ser nacionalizada a esse ponto. As eleições na Bahia, se tivessem sido nacionalizadas, não teriam dado a vitória ao PT em 4 mandatos consecutivos, né? Eu não digo nem dos 3, Jacques Wagner 2 vezes e Rui Costa na primeira vez que foi, mas na segunda vez que o Rui Costa venceu no primeiro turno, ainda que na oposição o candidato não tenha sido muito relevante, que era Zé Ronaldo, ex-prefeito de Feira de Santana, vencer no primeiro turno numa circunstância em que havia uma onda antipetista gigantesca, é uma demonstração de que o antipetismo nacional não colou integralmente na Bahia. É claro que, nesse momento, o movimento do PT todo, desde Jerônimo Rodrigues, é colar a imagem dele a Lula, coisa que não aconteceu em 2018, porque Rui Costa não colou integralmente a Haddad, porque sabia que isso ia lhe trazer problema, porque o PT estava passando por maus bocados no plano nacional. E a estratégia de 2018 de Rui Costa foi uma estratégia acertada, tanto é que ele ganhou a eleição. Agora, o quadro se repete, né, no sentido de que no sentido oposto, com sinais trocados. O que os petistas vão tentar fazer é colar a figura de Jerônimo Rodrigues a Lula, porque larga na frente, porque Bolsonaro teve ontem aqui na Bahia, foi muito mal recebido, né? Teve vaia no Senai Cimatec, veio aqui fazer campanha, é bom que se diga, campanha antecipada, que é proibida por lei. Bolsonaro só tem feito campanha. Então ele veio aqui, né, reuniu no palanque aqueles homens brancos todos que lhe apoiam, inclusive figuras do PP, do progressista, Cláudio Cajado estava lá, né, João Romas lá trocando cotoveladas com a turma do PP, uma parte que já está na candidatura de ACM Neto, tentando aparecer mais, porque João Romas também não disse a que veio. Né? Se ele não sair
do um dígito nos próximos momentos, né, Bolsonaro vai querer um outro candidato aqui na Bahia e pode negociar com a Semineto, e a Semineto pode, de fato, se colar em Bolsonaro, se, claro, Bolsonaro reduzir ainda mais a diferença que ele reduziu para Lula. Reduziu um pouquinho na última pesquisa, mas a expectativa dos bolsonaristas é que até junho Bolsonaro vai estar na frente. Né? Claro, é uma expectativa dos bolsonaristas como é a expectativa dos petistas aqui na Bahia. Eu ouvi um zum, 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 que Zé Ronaldo estava meio que escanteado na chapa do candidato ACM Neto, que por isso acenou com a possibilidade de vir para o lado de Jerônimo, ocupar o vice de Jerônimo. Será? Isso é uma prova que a novela não acabou, né? Tivemos o clímax da novela, aquele ponto da novela em que as coisas começam a se desenrolar, mas até que o último capítulo se efetive, né, que vai ser em outubro, exatamente na eleição, a gente vai ver muita coisa acontecer. Não só Zé Ronaldo pode fazer isso, né? Zé Ronaldo já se queixava muito em 2018 do abandono da candidatura dele, que foi uma candidatura lançada ao governo da Bahia e ficou praticamente abandonada. Rui Costa nadou de braçada ali, quase cerca de 70% dos votos ali, diante de um candidato do DEM. E vamos lembrar, o DEM, que tinha sido um partido que quase tinha desaparecido, né, o DEM vem do PFL, esse partido tinha quase desaparecido durante o período de governo do PT, e o DEM recuperou boa parte. Então, saiu de menos de cerca de 30 prefeituras para quase 60 prefeituras na eleição de 2020, o que significa que o DEM recuperou fôlego, né? E também pelo trabalho de ACM Neto, de articulação, né? O legado do avô dele e o papel que ele cumpriu na Prefeitura de Salvador e no trânsito que ele tem na Bahia. Mas o Zé Ronaldo se queixou do abandono lá, pouco se ouve falar no ex-candidato da oposição em 2018, que foi Zé Ronaldo, e ele pode fazer esse movimento, vai observar, porque a política é assim, né? Nós estamos vendo também a insatisfação da turma do PDT, que, veja, nacionalmente tem Ciro Gomes como candidato à presidência da República, mas tende nacionalmente a caminhar com a esquerda. E na Bahia o PDT tem caminhado com o ACM Neto, que é um político da direita, né? E tem o Léo Prates, né, que veio dessa tradição aí, né, que foi do PFL, depois foi para o DEM, que é o secretário de saúde, cumpre um bom papel, né, e Félix Mendonça, o PDT quer um lugar na chapa de ACM Neto, porque as composições políticas precisam acomodar muitos interesses, Zé Eduardo. Esses interesses passam não apenas pelas figuras visíveis, aqueles que nós estamos vendo diante das câmaras, que vão efetivamente representar a chapa na eleição de 2022, mas também as figuras que estão nos bastidores, né? As prefeituras, as lideranças locais, né? Então tem muitos interesses aí a serem acomodados. Tem Marcelo Nilo, né? Que seria provavelmente o candidato a senador na chapa de ACM Neto, que ninguém sabe onde é que Marcelo Nilo vai ficar nesse acordo aí, né? E, claro, o PT vai fazer agora um movimento inverso ao do DEM, tentando capturar aqueles que não sendo acomodados na chapa de ACM Neto, podem estar descontentes e podem ser trazidos. E isso inclui Zé Ronaldo, inclui ou o PDT como um todo, ou setores do PDT, né? Enfim, a emoção tá se desdobrando e vamos acompanhar essa novela até os últimos capítulos, quando em outubro finalmente a gente vai eleger o governador da Bahia, que pode ser a continuidade do grupo que está aí ou pode ser a oposição representada por ACM Neto. Pesquisa em São Paulo deu hoje Haddad com o dobro, o triplo quase, Haddad com 39 contra 15, contra o Márcio França. E para Senado, da Atena também, lá na frente. Isso reflete no país, não? São Paulo? São Paulo está refletindo muito o cenário nacional, né? São Paulo, sim, sempre uma eleição muito nacionalizada. Haddad foi o candidato a presidente da República pelo PT em 2018, fez um bom papel. Ninguém imaginou que ele passasse ao segundo turno naquele momento que a ofensiva antipetista, que a onda antipetista era gigantesca, antipolítica também, e Haddad passou ao segundo turno e largando na frente, e o PT já largou na frente em algumas situações em São Paulo, e terminou perdendo a eleição para o PSDB. O PSDB nunca deixou de governar São Paulo.
Ocorre, contudo, que o PSDB hoje de João Dória tem muita dificuldade no plano nacional, porque João Dória está com 2 ou 3% nas pesquisas, parece que pontua com 2 ou 3%. Né? João Dória vinculou seu nome a Bolsonaro, apostou no Bolsodória, rechaçou integralmente o PT em 2018, foi um dos candidatos mais violentamente antipetistas em 2018, e agora sem saber o que fazer, porque desembarcou da nau bolsonarista, colheu o ódio dos bolsonaristas e, claro, tem o ódio que os petistas têm a ele, né? E eu falo assim, bolsonaristas, né? Falo da direita, setores da direita e da extrema-direita, e a esquerda e centro-esquerda. Então, o João Dória não consegue emplacar o seu candidato. O candidato do bolsonarismo é Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, que tem grandes pretensões em São Paulo, disse que ele pode até chegar ao segundo turno. E Márcio França, que está em segundo lugar, né, sempre é aquele tipo cavalo paraguaio, né? Larga na frente, vai ao segundo turno, foi ao segundo turno em muitas circunstâncias e perdeu fragorosamente. Ele negocia para que Márcio França retire a sua candidatura e apoie a Haddad, porque seria favorável, né? O Márcio França disputa uma faixa do eleitorado ali de centro-esquerda que é favorável a Haddad. Então, se Márcio França retira a candidatura, pela esquerda teria apenas Haddad e Guilherme Boulos, que não é um adversário frontal do PT, tem acordo com o PT, já apesar de ser do PSOL, né? Diz, né, que espera que o candidato do PSOL, do seu partido, seja Lula. Então, o PT em São Paulo expressa um pouco da política nacional e do malogro, né, do fracasso completo do governo de Bolsonaro, que em São Paulo era um governo, foi muito bem votado na eleição de 2018 e agora começa a naufragar. Não sabemos se o Tarcísio de Freitas vai conseguir, nas pesquisas, pontuar o ponto de ter chances ao segundo turno. Mas o fato de Haddad largar na frente é uma demonstração de que a eleição naquele estado é muito nacionalizada e Haddad colhe os louros de ter sido o adversário que representou a democracia, a civilização contra a barbárie do bolsonarismo, largando na frente em São Paulo. Não sabemos se vai conseguir manter essa dianteira, né? Talvez não dessa força toda, mas é muito alvissareiro para o PT a possibilidade de ganhar no estado mais importante do país, no estado com o maior contingente eleitoral e no estado que simbolicamente puxa a locomotiva econômica, não simbolicamente, mas objetivamente também, puxa a locomotiva econômica do Brasil. Começando tudo, tá só começando. Zacarias, um abraço, um bom dia. Abraço, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da Metrópole.